tela aí agora dois pedacinhos, um professor ensinando aí a origem desse nome aqui, ó. Vai mostrar que a origem desse nome aqui vem de Zeus. Vou colocar dois vídeos aí na tela para vocês entenderem. E aí depois nós vamos dar continuidade, ok, irmãos? Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Deus, Theos, Zeus, Zeus. Entre os romanos, eles usavam, sabe o que para Deus? Para Zeus? Júpiter ou Jove. Olha só. Mais ainda, olha aqui, ó. Júpiter ou Jove, que era uma divindade suprema dos gregos. Júpiter, ou seja, Júpiter está ligado também a esse nome Deus. Então, as pessoas estão adorando Deus, então, absolutamente, o nome significa Júpiter, Zeus. Pronto. Então, está aqui comprovado na própria Bíblia Almeida, ou seja, documento. Isso é um documento comprovado. Na própria Bíblia Almeida já tem a resposta para o que a gente fala. Então agora que vocês viram aí no vídeo aí que Deus vem de Zeus, eu vou mostrar para vocês que Zeus é o próprio Satanás que se infiltrou para dentro da igreja. Eu vou mostrar para vocês que a igreja está invocando esse demônio, achando que estão invocando o Eterno, o Criador do Universo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14, versículo 12. Aqui diz assim: e começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque era este quem tinha a palavra. Aqui nos mostra que quando Paulo, após Shaul, quando ele chegou com Barnabé nessa cidade aqui, nessa cidade da Grécia aqui, e eles fizeram um milagre, aquele povo daquela cidade ali estavam tão acostumados a adorar a Zeus que eles queriam oferecer sacrifício pensando que Zeus tinha descido para a terra. Eles acharam que Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes. Hermes, de acordo com a Bíblia Jerusalém no rodapé, é Mercúrio. E Barnabé eles chamaram de Zeus. Eles chamaram Paulo de Mercúrio e Barnabé de Zeus. Tá entendendo, irmãos? Eu só estou mostrando para vocês que esse ídolo, esse Zeus, ele já era adorado na Grécia muito antes de surgir a igreja primitiva. E esse ídolo ele foi introduzido para dentro da igreja do Machia. E a igreja do Machia hoje ela está invocando Zeus. Quando ela pronuncia Deus, ela está invocando esse demônio, Zeus. Ela está invocando inocente, Romilson? Inocentemente? Está. Mas porém está invocando esse ídolo. E por causa desse ídolo Deus, que é o mesmo que Zeus, ela não vai subir no arrebatamento. Ela está se manchando com esse ídolo da Grécia. É isso que eu vou te mostrar nesse estudo. Então por esse versículo aqui você já viu. Na Bíblia Jerusalém chama Barnabé de Zeus. Mas na Bíblia Almeida chama Barnabé de Júpiter. Por que, Romilson? Porque é o mesmo ídolo. Zeus na Grécia. Em Roma ele é conhecido como Júpiter. O deus Júpiter. E eu vou estar te mostrando isso durante esse estudo. E no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 13, o Eterno dá uma ordem para o seu povo, dizendo para eles não invocarem o nome dos ídolos. O Eterno fala, não se achará o nome dos ídolos na vossa boca. Isso está em Êxodo capítulo 23, versículo 13. Eu vou estar lendo Josué capítulo 23, versículo 7. Josué capítulo 23, versículo 27, o Eterno também dá uma ordem para o seu povo não mencionar o nome dos ídolos, não invocar o nome desses ídolos. Josué 23, versículo 7 diz assim: sem vos misturares com estas nações, que ainda restam no meio de vós, não fareis memória do nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis e não vos prostrareis diante deles. O Eterno falou, vocês não podem prostrar diante deles e nem invocar o nome deles. O nome desses ídolos não é para estar na boca de vocês. Então eu quero mostrar nesse estudo que isso tudo é artimanha de Satanás. Satanás introduziu o ídolo Zeus para dentro da própria igreja. Zeus é o próprio Satanás. Então quando as pessoas invocam o título Deus, elas estão na verdade invocando o ídolo Zeus. É isso que eu quero que você entenda.
Os gregos às vezes identificam esse deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus em sua forma nativa Theos é que gera a palavra Deus. A palavra Zeus em sua forma nativa Theos é que gera a palavra Deus. Então, quando nós chegamos em Isaías 14, versículo 12, ali nós podemos ver o plano de Satanás. Qual era o plano de Satanás? Isaías 14, versículo 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas do Criador, colocarei o meu trono. Aqui nós podemos ver qual era o plano de Satanás. O plano de Satanás era colocar o seu trono acima das estrelas do Criador. O que são as estrelas do Criador, meus? As estrelas do Criador são os anjos e a igreja do Mashiach, o povo do Mashiach, são chamados de estrelas do Eterno. Isso está registrado aonde, meus? Está registrado em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Ali diz que Satanás, quando ele caiu, ele arrastou 1/3 parte das estrelas dos céus, que são os anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante fala sobre isso. Então, essas estrelas que ele queria colocar o seu trono sobre elas, ali em Apocalipse 12, versículo 7, são os anjos. Mas no livro de Daniel, capítulo 8, fala que as estrelas dos céus são o povo do Eterno, é a igreja do Mashiach. Então ele sempre teve a intenção de colocar o seu trono em cima da igreja do Mashiach. Ele sempre quis ser invocado pela igreja do Mashiach. Eu vou te mostrar isso, que ele colocou o seu trono no meio da igreja. E hoje a igreja está invocando a Zeus, para te mostrar que Deus vem de Zeus e que Satanás introduziu o seu trono no meio da igreja. Eu vou estar lendo para você Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Aqui diz assim: sei onde você está morando. O Mashiach falando para a igreja que estava lá em Pérgamo. Sei onde você está morando. É onde está o trono de Satanás. Contudo, você persiste em se apegar ao meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto ao lado de vocês, onde Satanás está morando. O Mashiach falou para a igreja de Pérgamo: vocês estão habitando aonde está o trono de Satanás. Por que o Mashiach falou isso, amigos? Por que o Mashiach falou isso para a igreja de Pérgamo? Que eles estavam habitando aonde está o trono de Satanás. Porque lá na igreja de Pérgamo, Pérgamo é o nome de uma cidade, lá nessa cidade de Pérgamo a igreja estava ali. E lá nessa cidade de Pérgamo tinha um templo enorme dedicado a Zeus. E além desse templo, tinha também dedicado a Zeus um altar. Esse altar tinha 39 metros de comprimento, tinha 36 metros de largura e tinha 12 metros de altura. Diante desse altar também estava a imagem de Zeus, uma imagem imensa de Zeus estava diante desse altar. Nesse altar o povo oferecia sacrifícios para Zeus. Está entendendo, irmãos? E lá dentro do templo dele tinha o seu trono. Ele estava sentado num trono, segurando um raio na mão. Zeus então tinha sido introduzido para dentro da cidade de Pérgamo. E a igreja estava habitando ali onde estava o trono de Satanás. Logo a igreja começou a adorar esse demônio, achando que estava adorando o Eterno. Foi pouco tempo depois a igreja passou a invocar Zeus, achando que era o Eterno Criador do Universo. Por quê, Romeus? Porque Zeus na mitologia grega romana é o Deus Supremo. Eles consideravam Zeus como o único Deus criador de todas as coisas e uma divindade suprema. A igreja recebeu esse ídolo. É isso que eu quero passar para você, meu irmão. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus. E que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os líderes das denominações jamais vão passar para você esse entendimento de que o trono de Satanás que estava introduzido na cidade de Pérgamo era o próprio Zeus. Tá entendendo, irmãos? O próprio Altíssimo aqui, o próprio Eterno,
reconheceu que o trono de Satanás que estava em Pérgamo era a imagem de Zeus. Satanás morava ali naquela cidade. Ele era adorado através daquele ídolo, Zeus, que estava implantado naquela cidade ali. E foi pouco tempo a igreja recebeu esse ídolo como sendo o próprio Eterno, como sendo o próprio Altíssimo. Uma coisa tremenda que nós podemos ver é que o Mashiach, ele falou da sua testemunha fiel, Antipas, que estava ali no meio daquele povo ali. Por que ele testificou? Por que o próprio Mashiach testemunhou de Antipas? Porque Antipas não aceitou esse ídolo como sendo o próprio Ial, como sendo o próprio Eterno. E o que eles fizeram com ele, Romeus? Com esse Antipas? Eles colocaram ele dentro de um boi de bronze e colocaram fogo. Ele foi cozinhado em cima do altar de Zeus. Eles mataram Antipas, a testemunha fiel de Ialcha que estava naquela cidade. Por que eles mataram Antipas, Romeus? Porque ele não aceitou a introdução desse ídolo, Zeus. E aí ele foi morto. Mas a igreja de Pérgamo, ela caiu. A igreja do Mashiach, ela caiu na era da igreja de Pérgamo. Existem as eras da igreja. Existe a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo começou por volta do ano 312. Foi nessa era que a igreja caiu. Eu falei isso em outros vídeos meus lá atrás. Assista os vídeos lá que vocês vão ver quando foi que a igreja entrou em apostasia. Os pastores estão achando que a igreja vai cair em apostasia agora. Não, meu irmão. A igreja caiu em apostasia lá atrás, no ano 312, quando começou a era da igreja de Pérgamo, quando Constantino entrou para dentro da igreja. Ali os ídolos foram introduzidos para dentro da igreja. Eu já falei isso nos outros vídeos. Quando a igreja sentou no concílio de Nicéia com o imperador Constantino e mais 318 bispos, foi ali que a igreja caiu. Foi ali que o nome Ialcha foi mudado pelo nome Iesus. E foi ali que esse título Deus entrou para dentro da igreja. Deus é Zeus, meus irmãos, sendo introduzido para dentro da igreja. Está entendendo, irmãos? Então Satanás, quando ele coloca o seu trono ali na igreja de Pérgamo, no meio do povo do Eterno, no meio da igreja do Mashiach ali, é porque ele quer ser adorado. E ele não quer ser adorado, não é só pelos ímpios não, meu irmão. Ele quer ser adorado pela própria igreja do Mashiach. Por isso ele introduz o seu trono lá no meio da igreja. Ele introduziu lá na igreja de Pérgamo, ele introduziu o seu trono lá dentro daquela cidade, porque ele queria ser adorado pela própria igreja do Mashiach. Você tem dúvidas que Satanás quer ser adorado pelo próprio povo do Eterno? Isso é poder! E isso tudo pode ser seu se você fizer uma coisa. Prostre-se e adore-me para sempre. Faça o que eu mandei. Fique de joelhos e me adore, porque eu sou o Deus deste mundo. Satanás, retire-se daqui, porque está escrito: ao Senhor seu Deus você adorará e só a Ele dará culto. O que ele falou com Ialcha? Se você prostrar e me adorar, eu te dou toda a glória do mundo. Então Satanás, ele pediu adoração para o próprio Filho do Eterno. Ele pediu adoração para Ialcha. Por quê? Porque ele quer ser adorado pelo povo do Eterno. Por isso que ele pediu para Ialcha prostrar e adorar ele. Onde está isso, meus? Lucas capítulo 4. E a prova de que Satanás quer ser adorado pela própria igreja e pelo próprio povo do Eterno está também registrado no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Lá diz que o anticristo, o antimashiach, ele vai introduzir a sua imagem lá dentro do templo. Satanás, então, ele vai ser adorado através dessa imagem e vai ser adorado também através do anticristo, porque ele vai estar encarnado no anticristo, no antimashiach. E aí ele vai ser adorado pelas pessoas. Então ele quer ser adorado por quem ali, quando ele introduzir essa imagem lá dentro do templo? Pelos judeus, pelos Yaldim. Então ele quer ser adorado pelo próprio povo do Eterno. Ele não está satisfeito em ser adorado só pelos ímpios. Ele quer ser adorado pela própria igreja do Mashiach. Por isso que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz que ele vai introduzir a imagem lá dentro do templo em Jerusalém, porque ele quer que os judeus, os Yaldins, adorem ele. Ele quer que o povo do Eterno esteja adorando ele. Sempre foi assim. Por isso que ele colocou o seu trono lá na cidade de Pérgamo, porque a igreja do Mashiach estava lá. Ele queria que a igreja do Mashiach adorasse ele. O que o Mashiach falou? Eu sei aonde vocês estão habitando, vocês estão aonde está o trono de Satanás. O que estava lá, meus? A imagem de Zeus, o templo de Zeus. Na época dos apóstolos ele era adorado pela imagem, através da imagem de Zeus ele era adorado.
Tá entendendo, irmãos? Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar essa imagem dentro do templo, vai estar encarnado no anticristo, o anticristo vai entrar para dentro desse templo, e a Escritura diz que ele vai entrar para dentro desse templo se comportando como se fosse o próprio Criador, como se fosse o próprio Eterno Yahweh. E aí ele vai pedir adoração para si e para sua imagem. Por isso ele vai colocar essa imagem lá dentro do templo. Por isso esse templo vai ser erguido em Jerusalém, em Yal-Shalom, para que Satanás possa ser adorado. E ele vai querer ser adorado pelos judeus, pelos Yaldim. Tá entendendo, irmãos? Por que o Eterno sempre permitiu essas coisas acontecerem, Romeus? Satanás ser introduzido no meio do seu povo. O Eterno permitiu essas coisas acontecer, sempre permitiu essas coisas acontecer quando o povo dele se rebelava contra ele. Contra os judeus, os Yaldim. Quando os judeus, os Yaldim, se rebelavam contra o Eterno permitia Satanás se introduzir no meio deles. Isso está registrado aonde? Isso está registrado no livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 54. Ali diz que Etíoque Epifânio era uma tipologia do anticristo. Etíoque Epifânio, ele introduziu a imagem de Zeus lá dentro do templo em Jerusalém, em Yal-Shalom. E diz que lá dentro desse templo ele ofereceu sacrifícios para Zeus. Por que o Eterno permitiu isso? Permitiu porque os judeus se rebelaram contra o próprio Eterno. Então o Eterno permitia Satanás se intrometer no meio do seu templo ali. E Satanás ali, através dessa imagem, ele estava se fazendo presente lá dentro do templo. Isso está registrado no livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 54. Leia lá na Bíblia de Jerusalém e leia no rodapé, que você vai ver lá no rodapé falando que a imagem de Zeus foi colocada lá dentro do templo. E que eles ofereciam sacrifício para ele, lá dentro do templo. Então veja bem, irmãos. Toda vez que o povo do Eterno se rebelou contra ele, o Eterno permitiu Satanás se intrometer no meio deles, se introduzir no meio deles. E isso também aconteceu com a Igreja do Salvador. Quando a Igreja do Salvador se rebelou contra o Eterno e aceitou esses ídolos lá no Concílio de Nicéia, através de Constantino e os 318 bispos, ali o Eterno permitiu Satanás introduzir os seus ídolos dentro da igreja. Hoje a Igreja do Mashiach está invocando esses ídolos porque a igreja caiu lá no Concílio de Nicéia, no ano 312 para o ano 315. Ali chegou Constantino com toda aquela hierarquia, entrou para dentro da igreja e começou a introduzir os ídolos. Esse ídolo Jesus, Deus, Senhor, que é Baal, tudo foi introduzido, foi ali, meus irmãos. E aí Satanás passou a ser adorado, passou a ser invocado. Hoje os crentes estão invocando, meu Deus, quando eles invocam Deus, eles estão invocando a Zeus. E Zeus é Satanás, tá entendendo? É por isso que eu já citei esse versículo várias vezes, onde diz assim, o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Essa mulher é a Igreja Católica. Quando ela abraçou tudo através de Constantino e aqueles bispos ali no ano 312, 315, 325, 381, esses concílios que tiveram ali, os concílios de Nicéia, ali cada concílio daquele ali era para introduzir um ídolo. Tá entendendo, meus irmãos? Por isso que quando eu cito esse versículo, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher misturou no meio da farinha. Essa mulher é a Igreja Católica. O fermento são os ídolos, os deuses. Ela falsificou a palavra do Eterno, ela mudou nomes para introduzir esses ídolos. Quando você lê na Bíblia assim, fariseus, mateus, jebuseus, judeus, saduceus, tudo em homenagem a Zeus, tudo em homenagem a esse demônio, a esse ídolo. É esse ídolo da Grécia, ele foi introduzido. O que judeus tem a ver com os nomes deles lá? O nome deles não é judeus, é Yaldim. Din no hebraico significa povo. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Yaldim, povo de Yal. Yaldim significa povo de Yal. Aí fala judeus, por quê? Porque está homenageando a Zeus. Mateus significa presente de Zeus. Seu nome é Matite Yal, que significa presente de Yal. Mas mudou para Mateus, para homenagear o ídolo da Grécia, Zeus, para homenagear a Satanás. Tá entendendo? Para homenagear a Deus. Deus, então, meus irmãos, é Zeus. Sai dessa, meu irmão. Você está chapado no vinho da Babilônia. Você tem que se desintoxicar de todos esses ídolos. Porque senão você não vai entrar no reino do Mashiach. Porque senão você não vai participar do primeiro arrebatamento. Então esses ídolos eles foram introduzidos. Olha o nome de Eliseu.
O nome dele não é Eliseu. No hebraico hoje, no hebraico moderno, hoje é Elisha, mas o nome dele é Alisha, que significa o Altíssimo salva, o Altíssimo é a salvação. Mas o que eles fizeram? Vocês colocaram Eliseu, em homenagem a Zeus. Lá na Romênia, não é Deus não, lá fala é Zeu. Vou colocar no grupo tradutor e vou colocar o áudio para vocês ouvir. Lá na Romênia, no grupo tradutor, na Romênia. Não é Deus que fala lá não, ela fala Zeu, em homenagem a Zeus. Vou colocar aí para vocês verem. Coloquei aqui no Google Tradutor, português, o nome Deus, para traduzir para romeno, que a pronúncia lá do nome Deus, lá se pronuncia como Zeu. 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 Então agora que vocês viram aí o Google Tradutor trazendo a pronúncia aí, o áudio para vocês verem que Deus é Zeus, eu gostaria de dizer algo para vocês. Veja bem, irmãos, na mitologia grega, Zeus, você sabe o que ele fez? O que Zeus fez? Ele combateu o seu pai. O seu pai chamava-se Cronos. Cronos era o pai de Zeus. E aí Zeus destronou o seu pai, tirou o seu pai do trono e sentou no trono. Ele derrotou o seu pai Cronos e usurpou o trono do seu pai. O que Satanás queria fazer? O que nós lemos em Isaías capítulo 14, versículo 12 e 13? Satanás está querendo tomar o trono do Eterno, o trono do Altíssimo, mas isso ele não vai acontecer, ele não vai conseguir nunca, porque ele é uma criatura, o Eterno é o Supremo. Mas eu só estou te mostrando a história de Zeus lá na Grécia, como é que ela era contada. Ele destronou o seu pai, Cronos, ele usurpou o trono do seu pai. E o que Zeus fez, amigos? Zeus, ele gerou um filho chamado Perseu. Perseu era metade homem e metade Deus. Era uma divindade misturada com homem. Ele era um homem-deus. Perseu era um homem-deus, filho de Zeus. Aonde está registrado isso, amigos? No quarto evangelho. O quarto evangelho imundo, que eu já mostrei que está colocado aqui dentro, aqui, o quarto evangelho imundo, fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está dizendo aí, mostrando, falando da encarnação. E eles pregam que o Mashiach, eles pregam lá o ídolo deus Jesus, eles pregam que ele é metade Deus e metade homem. Isso tudo é mitologia grega, meu irmão. Sai desse livro imundo aqui, ó. Nós já mostramos aí no canal Manual de Yao que esse livro, esse quarto evangelho, ele é gnóstico. Ele conta a história dos ídolos da Grécia. Ele conta a história de Zeus e o seu filho que se encarnou e veio nessa terra. Assista o filme lá para vocês verem lá, Perseu. Perseu era filho de Zeus, Perseu era ele era um semideus, ele era um homem-deus. Tá entendendo? Um Deus encarnado. É o que esse quarto evangelho que fala. Por quê, Romeus? Porque os apóstolos nunca pregou que o Mashiach era Deus encarnado. Os apóstolos pregou que o Mashiach era um ser celestial que se fez homem, o filho do Eterno que se fez homem. Quando ele se fez homem, ele era 100% homem. Aí os pastores vêm dizer para você, mas o nosso Salvador, ele é metade homem e metade Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Não é 100% homem nem 100% Deus não, meus irmãos, porque 100% fala de totalidade. 100% fala de totalidade. Aí tem pastores que falam assim, não, mas ele era 50% homem e 50% Deus. Então ele não era um homem completo. E se ele era 50% Deus, ele não era um Deus completo, ele era um Deus pelas metades. Tá vendo aí, irmãos? Isso tudo é heresia. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz, há um só Altíssimo, o Eterno Yahweh, e um só mediador entre o Eterno e os homens, Yahshua, o homem. Ele mostra que Yahshua, mesmo depois de ter subido para o céu, ainda continua sendo um homem, 100% homem. Hoje ele é um homem glorificado, mas ele continua sendo 100% homem. No livro de 1 João, que não tem nada a ver com o João lá do quarto evangelho, que um é um, o outro é outro. Não tem nada a ver o 1 João lá com o João do quarto evangelho, viu, meus irmãos? Pesquisa lá que vocês vão ver isso. Lá no livro de 1 João, lá diz que todo aquele que não confessa que Yahshua veio em carne é o espírito do anticristo, do antimachia. Romilson, o que é confessar que Yahshua veio em carne? É afirmar que ele era 100% homem. Quando você prega que ele era meio homem, meio Deus, você está negando que ele veio como homem. Está entendendo, irmãos? Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que Yahshua, quando ele morreu, ele estava em estado de fraqueza. O que ele quer dizer com isso? Ele estava mostrando que ele era um homem. Ele era 100% homem.
Por isso que a Escritura diz no Velho Testamento que a lei de Moisés, a lei do Eterno, diz que quando uma pessoa pecava, quando ela matava uma pessoa, ela tinha que morrer matada. Por quê? Porque tudo era a mesma medida. Tudo era a mesma medida, dente por dente, olho por olho e homem por homem. Quem pecou no jardim do Éden foi um homem, 100% homem, Adão. Yahshua é o quê, Romeus? Yahshua é o último Adão. Por isso que ele é chamado de o último Adão. Tem o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão era homem, o último Adão era homem e é homem. Tá entendendo? E a balança, então, para estar na mesma medida, dente por dente, olho por olho e homem por homem. Tinha que estar de um lado aqui, tinha que estar um homem que pecou, Adão. Do outro lado da balança tinha que estar o último Adão. Um homem que veio salvar os homens que caíram. Se fosse um semideus aqui, a balança ia fazer assim, ó. A balança não estaria na mesma medida. Então esses líderes aí, eles têm que parar de pregar heresia. E Yahshua não era um Deus encarnado. Ele era 100% homem. Esse Deus encarnado aí é o filho de Zeus, Perseu, que está registrado aqui no 4º evangelho herético aqui, ó. Tá entendendo, irmãos? Satanás conseguiu fazer isso através da Igreja Católica. Por quê, Romeus? Porque as escrituras elas estavam escritas em hebraico. Quando elas foram traduzidas para o grego, a tradução conhecida como Septuaginta no ano 280 antes do Mashiach, quando ela foi traduzida para o grego, o que aconteceu, Romeus? Ali a Igreja Católica aproveitou para introduzir esse ídolo Zeus para dentro das escrituras. Ela traduziu o título Al, que significa o Altíssimo. Hoje está traduzido como El, nos dicionários hebraicos. Esse dicionário aqui, ó, deixa eu pegar para você aqui, ó. Esse dicionário aqui coloca El, mas o hebraico antiguíssimo mesmo fala Eal, que significa o Altíssimo, o Supremo. O que a Igreja Católica fez na hora que chegava nesse título Al, onde chegava no Altíssimo? Ela tirava e colocava Deus. Deus, para poder as pessoas adorarem a Zeus, esse demônio. Então esse demônio foi introduzido pela Igreja Católica. Deixa eu ler aqui para você ver que foi a Igreja Católica que fez esse estrago. Apocalipse capítulo 17, vou estar lendo para você aqui, Apocalipse 17, versículo 3. Diz assim, ó. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. A Igreja Católica está sentada sobre uma besta. Que besta é essa, meu? O Império Romano. Cheia de nomes de blasfêmia. Qual que é o nome de blasfêmia, Romeus? Jesus, Senhor, Deus e mais uma infinidade de nomes aí que ela introduziu para dentro da igreja para que a igreja viesse invocar o nome desses ídolos. Então isso aconteceu depois que as escrituras foram traduzidas para o grego. Aí a Septuaginta ela foi corrompida pela Igreja Católica. Os pergaminhos mais antigos que nós temos hoje é do 4º século. Nós não temos pergaminhos da época dos apóstolos, porque na época dos apóstolos foi traduzido correto. Os apóstolos colocou lá Yahshua, os apóstolos colocou lá Altíssimo, Altíssimo, mas a Igreja Católica foi lá e tirou. E no lugar de Yahshua ela colocou Jesus, que é Jesus. No lugar do Altíssimo elas colocou Deus. No lugar do nome Ial elas colocou Senhor, que significa Baal. Então todos esses ídolos foram introduzidos para dentro dessas escrituras aqui através dessa mulher. A mulher que colocou 3 medidas de fermento, nomes falsos, para que a igreja do Mashiach invocasse a Satanás, achando que estava invocando o Eterno, o Altíssimo. Agora eu quero chegar numa questão aqui. Eu mostrei para vocês no princípio, no início do estudo aqui, que Zeus é o mesmo Júpiter. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 14. Na Bíblia de Jerusalém, lá ele é chamado de Zeus. Na Bíblia Almeida, ele é chamado de Júpiter. Por quê? Porque é o mesmo demônio. É o próprio Satanás. Então, Zeus, lá em Roma, é conhecido como Júpiter. Quem hoje lá em Roma, Romeus, lá no Império Romano hoje, que está se identificando como Deus Júpiter? Emmanuel Macron. Tá entendendo? Por isso que ele se colocou diante da pirâmide com o olho de ouro sobre a sua cabeça. Aquele olho ali é o próprio Satanás, mostrando que Satanás vai encarnar no seu filho. O filho da perdição. E aí Satanás quer ser adorado através dele. Por isso que Macron está se identificando com o Deus Júpiter. Eu vou colocar a página aí agora para vocês verem ele se identificando com o Deus Júpiter. Porque o Deus Júpiter é o próprio Zeus. E agora veja bem, irmãos. Zeus, na mitologia grega, ele tinha uma amante. Ela chamava Europa. Presta atenção agora, irmãos. Presta atenção agora na revelação do Eterno. A amante de Zeus chamava-se Europa. Quem é que está afirmando ser Zeus? Quem é que está afirmando ser o Deus Júpiter lá na França hoje? Não é Emmanuel Macron? Zeus tinha uma auxiliadora na Grécia.
Esse ídolo Zeus, ele tinha uma auxiliadora, Europa. Essa era a sua amante, Europa. Quem é a auxiliadora de Macron hoje? A Europa. Macron se tornou o líder da Europa. A Europa vai dar o poder para Macron governar durante 7 anos da tribulação. Então Zeus da mitologia grega, ele está sendo reconhecido hoje na pessoa de Emmanuel Macron. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, abra o seu olho, o arrebatamento está próximo para acontecer. Emmanuel Macron, ele já está afirmando seu Deus Júpiter. Na hora que ele assinar o acordo de paz, vocês vão ver. Ele vai querer ser adorado por todos. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 13. Diz que todos aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida vão adorar a besta. Vão adorar o anticristo, o antimachia. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, diz que quem adora o anticristo vai estar adorando o próprio Satanás. Lê lá que você vai ver lá que está registrado isso. Que eles adoraram a besta e adoraram a Satanás, que lhe deu o seu poder. Satanás vai encarnar nele e vai ser adorado através dele. Então, Zeus na mitologia grega, ele tinha um amante, ele tinha uma auxiliadora, ela chamava Europa. A Europa está lá hoje, já cedeu aos pés de Macron e vai dar o poder para ele governar. Tá entendendo, irmãos? No livro de Apocalipse 14, versículo 4, diz que os vencedores, eles não se contaminaram com mulheres, os 144 mil. Romilson, que mulheres são aqueles ali? Que mulheres são essas ali? Igrejas, meus irmãos. Igrejas evangélicas. Por que, Romilson? Porque elas estão contaminadas com esses ídolos. E eu li para você lá, que no livro de Josué, que o Eterno falou, não coloque o nome dos ídolos, não invoca eles como sendo o criador de vocês. A igreja evangélica e as denominações católicas e as denominações evangélicas, elas estão contaminadas com o ídolo Zeus, porque Deus vem de Zeus. Elas estão contaminadas com o ídolo Baal, que significa Senhor. E elas estão contaminadas com esse ídolo imundo, Ieso, Jesus, que significa porco. Eu já mostrei nos meus vídeos lá. Então por isso que aqui está dizendo que os 144 mil não se contaminaram com mulheres. São igrejas evangélicas, denominações evangélicas. Você não pode estar lá no meio, você tem que sair. Igual o povo de Israel lá, que não prostrou diante de Baal, o Eterno falou, eu tenho 7 mil que não se drobou diante de Baal. Tinha 7 mil que não tinham drobado diante do ídolo Baal. Hoje o Eterno vai separar um grupo de dentro das denominações, vai tirar de lá, vai purificar eles, para eles se tornarem pessoas virgens, puras diante dele, para que o Mashiach possa apresentar esse grupo a ele como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha e sem ruga. Por quê? Porque ela tem que invocar o nome dele para ela purificar dos ídolos. Em Apocalipse 14 fala assim, eles não, na sua boca não se achou mentira. O que é isso, meu Deus? Eles não invocaram o nome dos ídolos. Eles não aceitam os ídolos. Então você tem que sair o mais rápido possível para você se purificar desses ídolos. Assim como Israel saiu do Egito e foi purificado dos ídolos ali, ó, naquele deserto, quando chegou lá na fronteira de Gigal, ali o Eterno terminou a sua purificação, mandou eles circuncidarem. E ali eles foram totalmente purificados dos ídolos para que eles pudessem entrar na terra da promessa. Nós estamos na fronteira hoje, nos purificando de todos esses ídolos que nos foi apresentado dentro das denominações evangélicas. Mas hoje nós não queremos Deus, porque Deus vem de Zeus. Hoje nós não queremos Jesus e Iesus, que significa isso é um porco, é um ídolo da igreja católica também. E nós não queremos o Senhor, porque Senhor é Baal. Então nós estamos nos purificando desses ídolos. E nós estamos nos preparando para o arrebatamento. Entendeu, meus irmãos? Então não invoque mais esse nome Deus. Deus vem de Zeus. Veja bem, irmãos, quando Daniel foi levado para Babilônia com seus colegas, ali nós vimos que Satanás, ele é astuto. Ele mudou o nome deles. Babilônia, então, tem esse princípio. Ela muda o nome dos personagens bíblicos para colocar nome de ídolos. Para poder fazer o povo do Eterno invocar os demônios, ficar invocando os demônios. Daniel, mas os colegas dele, quando chegou lá em Babilônia, o nome deles foram mudados. Daniel, seu nome é Daniel. Daniel significa, o Altíssimo é meu juiz. O seu colega, Ananias, que está na sua Bíblia, o seu nome é Hanial. O nome dele é o mesmo nome de João, é Yalhana. João é Yalhana. Ananias é Hana Ial. Yalhana significa, Ial é gracioso. E Hana Ial significa gracioso é Ial. Só inverte. Mas aí foi mudado. Azarias foi mudado, o nome deles foi mudado, o nome desses 3 personagens foi mudado quando eles chegaram na Babilônia. Daniel e os seus colegas tiveram seus nomes mudados. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. Ananias, Haneial, passou a ser chamado de Sadraque.
E Azarias passou a ser chamado de Abidnego. Por que colocou esses nomes neles? Para invocar o nome de ídolos, nome de demônios. Tá entendendo? Então esse é o princípio de Babilônia. Babilônia muda o nome dos personagens, muda o nome dos servos do Eterno, para que os servos do Eterno venham estar invocando o nome dos demônios. Quando eles pronunciam o nome desses personagens, eles estão invocando o nome dos demônios. Tá entendendo, irmãos? Então em Apocalipse 17, versículo 3, ali fala da igreja católica, que chama ela de prostituta e chama ela de Babilônia, a grande Babilônia. O que ela fez? Ela fez o mesmo que a Babilônia lá no passado fez. Ela mudou todos os nomes dos personagens que estavam nas escrituras sagradas. Colocou nomes de ídolos, para as pessoas estarem invocando os demônios. O Eterno falou, não se achará na sua boca o nome dos ídolos. Mas a igreja católica, que é a Babilônia, ela fez o mesmo que a Babilônia fez com Daniel e seus colegas. A Babilônia, lá no capítulo 1 e versículo 7 de Daniel, ali, lê lá que você vai ver. Você vai ver que a Babilônia de Nabucodonosor mudou o nome deles para nome de ídolos, para nome de demônios. Então a igreja católica, que ficou com a Bíblia mais de 1000 anos na mão, você acha que essa Babilônia, a igreja católica, não ia mudar todos os nomes da Bíblia? Ela fez isso, porque esse é o princípio de Babilônia. O princípio de Babilônia é tirar os nomes sagrados e colocar nomes de demônio, nome de ídolos. Foi isso que aconteceu. Então o título Al, que significa o Altíssimo, a Babilônia, a igreja católica, tirou e colocou Deus, que significa Zeus. E aonde estava escrito Ial, a Babilônia, a igreja católica, tirou e colocou Senhor, que significa Baal. Aonde estava Ialcha, ela tirou e colocou Iesus, que significa que isso é um porco. Então no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, diz que a Babilônia, a igreja católica, ela está assentada sobre uma besta cheia de nomes de blasfêmia. Cheia de nomes de blasfêmia contra o Eterno. Então ela está fazendo os crentes blasfemarem contra o Eterno. Os crentes estão blasfemando contra o Eterno quando eles chamam o Eterno de Deus, porque está chamando ele de Zeus. Zeus é um ídolo da mitologia grega. A Babilônia, a igreja católica, pegou esse ídolo da mitologia grega, esse Zeus, e colocou dentro das escrituras. E aí quando nós chegamos em Apocalipse 14, fala que quem vai ser arrebatado é aqueles que não achou na sua boca mentira. E quando você olha na Bíblia de Jerusalém, aqui no rodapé e outras Bíblias de estudo, fala que eles não invocaram o nome dos ídolos. Tá entendendo tanto que a coisa é séria? Para de invocar esse título Deus, porque você está invocando Zeus. E você não vai subir no arrebatamento. Só vai subir no arrebatamento quem tiver purificado do nome dos ídolos. Por isso que o nome do Eterno foi revelado para a igreja de Filadélfia. O nome do Eterno, Ial, e o nome do seu filho, Ialcha. Por isso que você vê falando em invocar o nome do Eterno desde o livro de Gênesis. Lá fala que Enos foi o primeiro a invocar o nome do Eterno. Depois Noé passou a invocar o nome do Eterno. Abraão invocava o nome do Eterno. Moisés invocava o nome do Eterno. Davi, todos os personagens ali do Velho Testamento invocavam o nome do Eterno. Ordeno que brote água para as pessoas. Brote! Drop your weapon! Which of you is Yoshua of Nazareth? 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 Todos os personagens ali do Velho Testamento invocavam o nome do Eterno, mas a igreja católica ficou com a Bíblia quase 1000 anos na mão. Ela tirou o nome do Eterno e o nome do seu filho para que esses nomes não fossem mais invocados. E ela introduziu o nome dos ídolos para que os crentes estivessem invocando esses ídolos em vez de estar invocando o nome do verdadeiro Criador do Universo e do seu filho. Tá entendendo, irmãos? Então sai desses nomes pagãos se você quiser subir no arrebatamento. Senão você vai ficar para trás junto com essa denominação evangélica, tudo, que está invocando esse ídolo Zeus. Deus é Zeus, meus irmãos. Não adianta questionar. Não invoque mais esse nome Deus. Deus vem de Zeus. É um demônio, irmãos, que foi colocado para a igreja invocar. Sai fora de todos esses ídolos se você quiser subir no arrebatamento. Espero que você entendeu essa mensagem. Que o Eterno ilumine o seu coração. Ok, irmão?
Fica na graça e na paz do Eterno.